deixar a gravação. Opa, agora estamos gravando. Bom, gente, a gente combinou de que essas últimas 3 aulas, esses últimos 3 encontros, já que não vai ser desenvolvido nenhum projeto, né, faríamos então uma revisão geral. Só para curiosidade de vocês, eu comprei, recebi, ainda não deu tempo de montar o módulo GSM para fazer a comunicação sem fio usando um cartão de operadora. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir a minha câmera, se vocês puderem clicar no outro Arquimedes que tem aí, o que é sem ser apresentando. Opa, mas eu não abri a câmera, peraí. Agora. Pronto. Recebi. Está aqui o cartãozinho, não sei se está dando para ver. Agora, acho que está. Está aí o cartãozinho, é um SIM 800. Na parte traseira dele tem o local aqui onde a gente coloca o cartão da operadora, que aí você escolhe TIM, Claro, Oi, Vivo, o que você quiser, né? Obviamente você vai soldar essa antena, tá aqui, acabei de botar, tá aqui a antena. Ele vem dessoldado. E obviamente, eita, caiu. Tem que lascar. Só um minutinho. Peguei os pinos, né? Para poder botar aqui no camarada, para poder botar num protoboard para estabelecer comunicação. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um sistema que você quer, por exemplo, transmitir uma informação para um servidor da web. Deixa eu fechar aqui minha câmera, já que agora a gente pode voltar para o outro. Você tem um servidor da web, onde você está, por exemplo, coletando informações sobre, sei lá, dados climáticos, temperatura, umidade relativa do ar, pressão, vazão. Você pode estar dentro de uma indústria também. Você pode estar no campo, na área rural. Você tem, por exemplo, um lago, onde nesse lago você cultiva tilápias, né? Então você precisa monitorar a qualidade da água e transmitir também para um servidor. Então, se lá nesse local você não tem energia elétrica, obviamente você vai usar painéis fotovoltaicos, né, para poder energizar. Se lá nesse local você também não tem nenhum provedor de internet, mas pega celular, você tem que verificar se pega e qual é o provedor que pega. Ah, aqui tem sinal TIM, aqui tem sinal Oi, Vivo, sei lá. Né? Aí você verifica, compra um cartão, esse cartão você coloca nesse módulo, que a gente chama também de módulo GSM, né? Você coloca aqui no módulo e pronto, né? Tá aí o seu sisteminha pronto para trabalhar, para você fazer coleta de dados através dos seus sensores e transmissão para qualquer parte desse planeta. Você pode, por exemplo, viajar e querer fazer uma demonstração de uma planta industrial, de algo que você tenha, para um grupo chinês, ou um grupo alemão, ou coreano, sei lá o quê. Então, esse módulo GSM, que a gente viu na última aula teórica, antes dessas aulas de revisão, ele permite você fazer isso. Ele permite, por exemplo, você enviar uma mensagem que a gente chama de SMS, né? Do seu sistema para o celular.
ele também permite enviar dados que você pode colocar num provedor da web, né? Etc. É muito legal. Chegou aqui a bateria dele. Eita, deixa eu abrir aqui de novo a câmera para vocês verem. Cadê? Abrir a câmera, clicar aqui no outro Arquimedes. Perfeito. A bateria eu tive que comprar por fora. Obviamente ele não vem com bateria. Só que o cara aprontou comigo, botou para lascar. Mandou 7, eu comprei 7 ou 9. Das 9 baterias, mandou a maior parte, a imensa maioria, completamente descarregada. Aí eu vou ter que pegar esse circuito que está aqui. Foi um circuitinho que eu fiz lá em Caruaru, que eu peguei com os meninos, né? Para poder carregar. Isso é um carregador, né? Para poder carregar, botar essas baterias aí, para fazer o carregamento delas, para só então poder começar a usar. Eu pretendo. Isso aí fazia parte da ideia, né? De dizer assim, se eles quiserem fazer um projeto, já tem aqui um módulo para isso. Mas vamos adiante. Deixa eu, deixa eu voltar para o Arquimedes. Cadê onde é que está? Aqui, né? Pronto, apresentação. Muito bem, estamos gravando, estamos tudo bem. Bom, a gente hoje vai revisar, né? Obviamente não com a profundidade normal da aula, mas a gente vai mostrar aqui, discutir os principais conceitos, né? Ligados à parte de conversão AD, DA, né? A questão de aquisição de sinais, né? O fato que principal nessa história toda é que o mundo é analógico. Se você diz assim, como é que varia uma temperatura ao longo do tempo? Ela varia, digamos, mais ou menos assim, ela sem grandes variações. Ela sobe, tem um pico aqui, tem um valor de mínimo, sei lá, por aqui. É desse jeito. Isso é tipicamente um sinal analógico. Ela também podia variar assim, sei lá como é que é a variação de temperatura lá no aqui onde você mora, na sua cidade, né? Etc. São sinais analógicos, diferentemente dos chamados sinais digitais, que são os sinais da informática. Pronto, tá, isso é um sinal digital. A gente sabe que esse sinal aqui, na verdade, se quiser ser bem exato, não existe, né? Esse sinal não existe. Você não pode partir em um determinado instante T, você não pode partir de um nível 0 para 5 volts num delta T nulo. Isso não existe, tá? Então, na verdade, esse sinal ele vem por aqui assim com nível lógico baixo, aí ele tem um tempo de subida, tem uma estabilização, tem um tempo de descida. Agora, acontece que muitas vezes esse tempo de subida aqui é na casa de nanosegundo ou microsegundo. Então, quando você olha para ele, literalmente ele se parece com esse sinal que está aí, né? Apesar de sinais digitais, rigorosamente falando, não existirem, né? A gente vai usar sinais digitais como se eles, com muita naturalidade, como se eles existissem. Então, como é que eu vou processar um sinal que tem uma natureza tão diferente da natureza de um processador? É um negócio complicado, né? Porque você chega e diz, rapaz, eu tenho aqui o meu processador, meu Arduino. Está aqui. Meu Arduino é tipicamente uma máquina digital. É uma máquina digital. Como é que eu vou processar um camarada que é de natureza analógica? Obviamente, esse sinal ele precisa ser, de alguma maneira, convertido, tá certo? Por um elemento chamado o conversor analógico para digital. Então, seu sinal analógico ele entra aqui,
seu sinal analógico, ele vai entrar aí, e ele vai sair do outro lado na forma de 4 linhas, 8 linhas digitais, um certo número de bits que vão expressar o seu conversor digital. No nosso caso, a gente trabalha no Arduino com conversores que a gente diz que são conversores de 10 bits. Claro que quanto maior o número de bits, melhor a conversão. Vocês conseguem entender isso ou vocês apenas aceitam isso? Bom, não vi ninguém responder. O que acontece é o seguinte: o que acontece é o seguinte: quanto maior o número de bits, maior o número de estados que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho 10 bits, eu tenho 2 elevado à décima, que dá 1024 possibilidades. Então, em uma palavra de 10 bits, vou botar aqui 2, 4, 8, 9, 10. Pronto. Em uma palavra de 10 bits, eu posso ir de todo mundo zero, né? Obviamente, até todo mundo um. Né? Essa palavra aqui, esses 8 bits aqui, é F, 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 em hexadecimal, vocês sabem disso. E isso aqui é 3. Então, quer dizer que quando eu tenho 1024 possibilidades, eu vou desde zero, falando em hexadecimal, até o número 3F, F, 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 F. Um bocado de coisa, né? Então, quando você tem um sinal como esse, que a gente ilustrou aí agora, é como se dissesse assim para você: eu vou pegar aqui do mínimo para o máximo e vou dividir isso aí em 1024 possibilidades. Pum, 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 pum. Obviamente, quanto maior a quantidade de bits, maior a quantidade de possibilidades e, portanto, mais perto fica essa divisão uma da outra. Portanto, significa que variações mais discretas do meu sinal são percebidas, né? Então, por exemplo, se ele estava aqui nesse ponto e variou para um número bem pertinho aqui do lado, se fosse só com 2 níveis ou com 4 níveis, naturalmente eu não perceberia. Mas quanto mais níveis eu tenho, melhor. Então, no caso do Arduino, que é o elemento que a gente está utilizando, ele possui um conversor interno de 10 bits. No caso específico do Arduino Uno, ele tem 5 portas, se não me falha a memória, analógicas, né? Então, significa que essas portas analógicas, você tem 5 canais. Cada porta dessa é uma porta de 10 bits, né? Então, você pode ter, por exemplo, você pode ter a informação de temperatura vindo pela primeira porta, pela A0. Você pode ter a informação de umidade indo por essa outra porta. Você pode ter a informação de, sei lá, vou para a minha prática aí de vida, oxigênio dissolvido, no caso do lago, lá que eu citei, da possível aplicação de um aerador solar. Aí você tem uma medida chamada oxigênio dissolvido, que é a quantidade de oxigênio que a gente precisa saber que existe dentro daquele lago para garantir a vida, né? A vida marinha, a vida do peixe que está ali. Sei lá, você pode botar outra aqui medindo, outro sensor, chamado de sensor de pH, potencial hidrogênio único,
é uma medida, digamos assim, da acidez ou da alcalinidade, né, de uma determinada substância. Quanto menor, mais ácido. Acima de 7, básico. 7, neutro. Todo mundo sabe disso. Isso aí a gente sabe desde o tempo que a gente era pequenininho na escola, quando a professora ensinou os primeiros conceitos para a gente sobre ciência, né? A gente aprende isso lá atrás. Ok. Então, veja, dentro dessa máquina digital, que é o Arduino, eu posso ter aí até 5 canais analógicos adquirindo os meus sinais. Né? Antigamente, quando a gente queria brincar de comunicação à distância, para ninguém ficar gritando, a gente usava uma brincadeirinha como essa. A gente tinha a latinha e o cordão. Né? Isso é muito interessante, porque, na verdade, o seu sinal ele trafegava aqui, ó, através das vibrações. Tá? Quando a pessoa lá do outro lado falava, obviamente, ela fazia vibrar. Isso aí, essa vibração aqui neste sistema era convertida em sinal audível. E aí, obviamente, a pessoa escutava. Mas, poxa, o mundo mudou para caramba. Hoje a gente tem verdadeiras indústrias, né, com sistemas onde os sensores, os próprios sensores, se comunicam sem fio. Então, tem um sensor que está medindo a acidez de uma determinada mistura que faz parte, por exemplo, de uma pintura que você vai usar num carro. Você tem em outro ponto um camarada medindo, por exemplo, a temperatura ou a pressão numa linha de ar dentro de uma indústria. Você tem aplicações na medicina, né? Onde a pessoa vai entrar aí, né? E, obviamente, sinais serão jogados nela e, obviamente, ó, esses sinais refletidos, né, vão atingir determinados sensores, vão variar alguma coisa que, em verdade, não está tendo contato com ela, mas que, mais uma vez, lembrando, é um sinal de natureza analógica. Aqui também, né, você tem nos carros, no projeto de carros esportivos, né, você tem aí a medição da pressão dos pneus, você tem tanto sensor num carro que você não queira imaginar em um carro moderno. Então, as aplicações, né, da eletrônica envolve muito, muito, muito mesmo ter que lidar com sinais que são de natureza analógica, mas que precisam necessariamente serem convertidos para um formato chamado de formato digital, né? Para que o processador possa, digamos assim, saber o que é que está se passando ali com aquele objeto de estudo, desculpe, digamos assim, né? Então o mundo ele é analógico. Se você sair do planeta também, esses sinais que a gente obtém de galáxias que estão a trilhões de anos-luz, né? Não tem nada. Eu costumo brincar para as pessoas, para meus alunos, isso é uma conversa que às vezes a gente diz assim, isso é conversa para bar. Pega uma cervejinha aí, menino, e vamos passar a tarde conversando. Existe ou não existe sinal digital? A minha resposta sempre será a mesma. Não, né? Não. Os sinais digitais, aonde quer que você vá, são sempre sinais, são sempre considerações aproximadas, válidas, perfeitamente válidas. Na parte de reconhecimento de voz, de timbre, em criminalidade, quando você está analisando criminalística, aliás, criminalística, quando você está fazendo análise de um determinado sinal para reconhecer o timbre da pessoa, tal, etc.
você tem programas extremamente complexos, né, de processamento digital de sinais. Está escrito aqui, ó, Digital Signal Processing. Então, o processamento é digital, não é o sinal que é digital, isso é analógico, mas o processamento é feito num superprocessador de natureza digital, né? Deixa eu ver o que foi mais que eu botei aqui, isso faz tanto tempo que eu fiz, que eu nem lembro. O próprio corpo humano, quando Deus criou a gente, né? Deus criou a gente com um bocado de sensor, nos deu olhos de ver, tato para sentir, nos deu a boca para sentir os sabores, né? O nariz, o olfato, né? O ouvido para ouvir. Isso tudinho, ó, são sensores, né? Eu tenho, na verdade, aí uma rede de sensores, né? Cujas informações, de alguma maneira, são analisadas por um processador. Alguém poderia perguntar: existem processadores? Eita, que som da praga! Existem processadores analógicos? Resposta: sim, existem, né? Mas há muitos anos que eu não escuto ninguém falar em processadores analógicos, né? Então, se você entra dentro de uma indústria, você tem muitas vezes sensores indutivos, sensores capacitivos, né? Mas sempre o meu sinal ele pode ter natureza analógica, mas sempre ele acaba, de alguma maneira, convertido para o formato digital. Na casa inteligente, em domótica, por exemplo, Ave Maria, né? Você tem aí um show de sinais que são de natureza analógica e que são todos convertidos. Então, eu estou tentando passar para vocês, né, a importância não apenas do processador, que vai tratar tanta informação, mas a importância do conversor. Antigamente, o conversor ele ficava do lado de fora do processador. A brincadeira era mais ou menos. Cadê onde foi que eu botei? Era mais ou menos assim. Tá vendo? Havia o processador aqui, né? E havia o conversor aqui, né? Deixa eu ver se eu me lembro o código de algum conversor analógico para digital. Eita, não é 8038, não lembro agora. Tá fugindo para caramba. Né? Acho que o cansaço. Mas a gente tinha ele do lado de fora, o processador. Então, o que foi que aconteceu? Esse camarada foi absorvido, veio bater aqui dentro, né? De modo que você não tem mais que se preocupar em ter outro circuito integrado do lado de fora para poder fazer essa conversão, né? Quando você olha para um celular, você tem conversão de analógico para digital e, obviamente, tem conversão de digital para analógico. Claro, eu não vou escutar a outra pessoa falando, né? Será que vai vir um sinal digital para mim? Pode ter certeza que não, né? Esse sinal digital que representa a voz de uma pessoa que provavelmente está codificado. Vocês são de Telé, não é isso? Sendo de Telé, vocês devem saber muito bem aí quando a gente fala em modulação, né? Sistemas de modulação digital, né? Você tem aí aquelas constelações, né? Então o sinal ele precisa ser passado de digital para analógico para a pessoa poder ouvir, né? Olha a importância do processamento de sinais. Dentro da indústria, o esquema seria algo desse tipo. Você tem uma planta industrial onde você tem uma série de processos que você está querendo monitorar para garantir que o seu produto vai sair com a qualidade que você deseja. Então, você tem aí a temperatura, a pressão, a vazão, pH, umidade, tensão, corrente, densidade, luminosidade, sei lá o que, né? Viscosidade. Né? Você tem um monte de problemas. O que da questão aí que atrapalha é que, normalmente, essas variáveis não são variáveis elétricas.
E o meu sistema tem uma natureza intrinsecamente elétrica. Então, eu preciso passar por transdutores, que são elementos que, de alguma forma, eles convertem um estímulo na forma de um determinado sinal, por exemplo, luz, eles convertem para uma resposta analógica, né? Em termos de tensão ou corrente. Na verdade, eu costumo dizer que é muito difícil você separar uma coisa da outra. Porque se você tem corrente, você tem diferença de potencial. Né? Então, tem gente que diz, não, a resposta é incorrente. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Mas, do lado dele, se a resposta é incorrente, você põe aqui um resistor e essa corrente passa por aqui e gera uma tensão. Pronto. Seria o conversor mais idiota do mundo, que converte uma resposta, uma saída de corrente em uma resposta analógica em tensão. Então, lá na indústria, você tem que ter os transdutores que muitas vezes fazem parte do próprio sensor. Outras vezes não. Você converte, você primeiro sente, aliás, você primeiro usa o seu sensor, obtém uma determinada resposta que é convertida para o formato elétrico. Né? Aí tem todo o tratamento, aí tem a conversão. Olha, até aqui, ó, eu ainda estava um sinal analógico. Né? Depois ele vira digital, vai para o computador, que é uma máquina digital, que vem para o meu atuador, que é um braço robótico, que é um motor que eu ligo ou que eu desligo para levantar uma determinada carga. Né? Eu posso também ter um mostrador que pode ser analógico, como um ponteiro de um relógio que você está vendo aí, mas eu posso ter aqui um mostrador digital, onde eu indico uma contagem, onde eu indico uma determinada variável. Se for pressão, eu posso estar indicando digitalmente. Né? E isso tudo volta para o meu processo, volta para a minha planta, para dizer para mim, ei, não está bom, eu estou lendo a variável aqui, estou fazendo esse percurso todinho e estou te exibindo o valor. E comparando esse valor com aquilo que eu desejo, é chamado de set point. Né? É o ponto que você estabelece. Né? Aí ele diz, opa, eu preciso fazer uma correção. Né? Então, durante esse círculo que vocês estão vendo aí, né, obviamente, esse é um círculo onde existe realimentação, onde eu volto, eu faço a leitura de um sinal e digo para ele, olha, eu li tanto. Aí o sistema diz, eita, mas era para estar com mais. Então aumenta, faz como se fosse uma realimentação positiva. Aí daqui a pouco eu digo, passou. Aí ele diz, então diminui. É algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui o set point, aí eu leio, aí passou, diminui, aumenta, diminui. O ideal é que isso aqui convija para um determinado valor e não ficar oscilando. Essa resposta oscilatória que pode acontecer em determinados sistemas é altamente indesejável. Né? Quanto mais rápido, o ideal seria que ele fizesse assim, tum, acabou-se. Existem sistemas que dão esse tipo de resposta? Existe. Existem uns que eles fazem assim. Eu não sei se vocês pagaram sistemas de controle. Ele dá um overshoot e depois faz isso. Vocês pagaram o sistema de controle? Acho que não, né? Telecomunicações, acho que não tem isso, não. Acho que não. Pois é uma disciplina belíssima. A disciplina de sistemas de controle realmente é muito bonito. Então, vamos voltar para o nosso objetivo maior. Né? Então, você tem aqui a sua variável física, você tem o seu transdutor, o seu conversor, que foi colocado dentro do seu processador. Antigamente, ele era fora. Né? O seu processador, depois de processar, cospe para fora já o sinal no formato adequado. Né? Aqui está mostrando como é a entrada analógica,
E aqui realmente é um bocado de sinal digital. São várias linhas. Aí você pode ter uma linha aqui, a outra aqui, digamos 3 bits. Aqui. 1, 2, 3, etc. Cada cara desse representa um valor digital. Né? E o Arduino tem isso, professor? Tem, bicho. Olha que negócio legal. Né? Então, a gente, por exemplo, faz um programa bem bobo. A gente pega isso aqui, é um potenciômetro. É porque eu desenho lá no Tinkercad, que é o simulador que eu gostaria que vocês tivessem se envolvido com ele, né? Ele representa desse jeito. Né? Eu acho que tá bom, eu gosto desse desenho. Né? Na prática, a gente sabe que isso aqui é um pouquinho diferente. Isso aqui é assim, aí vem aqui assim, aí tem aqui uma haste, aqui tem os terminais, os 3 terminais. Mas esse desenho está bom. Então, veja, a gente vai pegar nesse potenciômetro e vai colocar aí uma tensão, sei lá, 5 volts. E vai fazer o seguinte: vai jogar o outro terminal na Terra. Aqui é terminal 1, terminal 2. Esse terminal do meio, a gente normalmente chama ele de W. Né? Então, deixa eu ver. Nesse caso aí, esse aqui é o 1, esse é o 2 e esse é o W. Ficou feio ali, mas dá para entender. Obviamente, quando esse potenciômetro gira, eu vou de 5 a 0. Então, esse potenciômetro ele vai me fornecer um sinal que, dependendo do ajuste, eu sei que ele está nessa faixa de 0 a 5. E ele não é digital, não. À medida em que eu giro, ele faz isso, ele pode ter chegado aqui. Isso aí vai depender de você girando. É você aqui passou, mas foi sem querer. Né? Ele vai de 0 a 5 volts. E aí a gente vai mostrar como seria um programa bobo em Arduino para ler esse sinal de natureza analógica e processar. Esse sinal podia estar representando uma temperatura. Esse sinal pode estar representando se eu quero mais brilho ou menos brilho numa lâmpada, como num dimmer, né? Não, dimmer não, é dimmer, né? É dimmer que a gente chama. O dimmerzinho da lâmpada, exatamente, como num dimmer. Ele pode estar representando se eu quero mais ou menos velocidade em um determinado motor. Né? E por aí vai. As possibilidades são muito grandes. Então, vejam, eu vou pegar uma variável que eu vou chamar de valor lido e eu vou definir ela como inteiro. Alguém podia dizer, não, mas por que você não bota ela como ponto flutuante? Eu não entendi. O que foi que você botou inteiro? Porque é o seguinte, está vendo aqui essa função aqui, ó, chamada analog read? Essa função tipicamente me devolve um valor entre 00, que são 8 bits, né? E FF. Tá certo? Ela vai me dar de 0 a 255. Ela vai me voltar um valor desse tipo. Tá certo? Então, veja, olha a continha que eu fiz. Eu posicionei com a mão, eu cheguei aqui, ó, o meu dedo e girei esse camarada. E aí, veja, aqui no setup eu não tenho que fazer nada. Por curiosidade, a gente está jogando, está inicializando, aliás, está nem jogando, está inicializando a porta serial, o monitor serial. Por que eu fiz isso? Porque a gente sabe que lá no Arduino existe a possibilidade de você usar um comando como esse aqui, serial printline, e jogar lá nesse monitor o valor, para você não ficar cego. Senão você diz, eu não estou vendo nada, não... como é que eu vou acompanhar essa variável? Em programação, existe um recurso em alguns compiladores chamado watch. Eu não sei se vocês já viram, chamado watch, né? Que é assistir. Né? A gente dá um watch, por exemplo, na variável x.
né? Aí lá no compilador ela fica aparecendo os valores, mas aqui não tem isso. Então eu faço o seguinte, eu digo, olha, eu vou inicializar minha porta serial lá no meu setup, e só isso. Não preciso fazer mais nada. Eu sei que eu estou lendo. Olha aqui para o protoboard. Está aqui o protoboard. O pino W, ele é que traz o sinal. O 1 não. O pino 1 está ligado aqui, ó, no mais, esse pino aqui. E o pino 2 está ligado aqui no menos, que é o terra. Olha o terra aqui. Isso. E olha o mais aqui, cadê ele? 5 volts, passei para cá. Então, quem importa, quer dizer, não é que importa, não, tudo aí importa, mas quem traz o meu sinal de interesse que eu desejo avaliar é justamente o sinal a zero, né? Então, eu vou ler ele. Tá bom. Eu leio. Na hora que eu leio, internamente, o Arduino já pega esse sinal e passa para digital. Na hora. Então, significa que o Arduino são 1024 valores, portanto, ele vai de 0 a 1023. Não tem para onde. Ele vai de 0 a 1023. Tá? Então, veja, vamos supor que ele leu 0. Aí eu vou fazer essa conta aqui. Ó. 5 vezes o valor líder é 0. Aqui está errado, eram 1023. Vezes 1023. Olha, isso dá 0. Zero. E eu estou dizendo que isso aí é para a pessoa entender que é 0 volt. Tá certo. É dizer, eu vou agora botar no extremo. Eu vou botar lá no final. O final eu sei que é 1023. Então vai ficar 5 vezes 1023 dividido por 1023. Cortou 5 vezes 1. Ah, rapaz, olha que massa. 5 volts. Quer dizer, lá no meu monitor serial, eu vou de fato ler um valor que vai ser a tensão em volts, de 0 a 5 volts. Vamos supor que eu li 512, esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, no analog read, ele tenha lido 512. Deixa eu fazer uma conta aqui, só para a gente brincar um pouquinho mais. Pronto, apareceu aí, né? Tá na calculadora. Eu quero na calculadora de programador. Tá aqui. Eu vou botar no modo decimal. 512, pronto, ele leu 200 em hexa. Era só isso. Tá certo? 200 em hexa significa que ele leu 0200. Tá certo? Foi esse número. Tá bom? Ele leu isso aí. Muito bem. Então, quando ele leu esse valor aí, ele disse 512. Vamos calcular. Tem que dar perto de 2,5 volts. Eu estou em 512, que é metade de 24. Então, vai ficar 5 vezes 512 dividido por 1023. Então, ficou 5. Oxente. Eita, deixa eu tirar de programador. 5 vezes 512 dividido por 1023. Tem que dar perto de 2,5 volts. E deu 2,50. Aí depois tem 2 alguma coisa. Perfeito. Esse errinho é natural. 2,5 volts. Então significa que essa expressão daqui de dentro, ela na verdade está representando o valor, né, em volt na escala de 0 a 5 do que eu quero ler. Mas eu dei um serial printline. Ora, serial.println significa, ei, imprime onde? Na serial. Por isso que aparece aqui no monitor serial. Dou um delayzinho e ó, vou ficar repetindo. É importante dar esse delay? É muito importante. Senão, primeiro, você não vai conseguir ler nada aqui. Vai ser uma velocidade da praga do Egito. Um número atrás do outro. Primeira coisa. Segunda coisa, mesmo que você tivesse condição de ler isso aí, o seu processador vai ficar com a de doido, digamos assim.
né? Ele está processando um, já chega a outro. A velocidade aqui desse mundo é muito grande, né? Dá um delay aí de 200 milissegundos, que não é quase nada. É 0,2 segundos, tá certo? 2 décimos de segundo. Ainda está rápido? Tá. Para determinados sistemas, eu posso querer que isso seja 1 segundo ou 1 minuto. Sim, 1 minuto, professor. Não. Sim, claro. Especialmente se ele estiver lendo a temperatura de um ambiente. Ou você acha que em 1 minuto a temperatura varia loucamente? Varia não. Né? O que você vai fazer com esse valor? Veja que eu não joguei em variável nenhuma. Eu podia ter dito a variável x recebe. Olha que interessante. X aqui é float. Recebe 5. Se eu for usar uma variável, ela é float. E como é que eu identifico? Eu não boto 5. Eu boto 5.0. Na hora que eu fizer isso, o próprio Arduino vai dizer: opa, eu sei que valor lido é inteiro, valor lido, mas está sendo multiplicado por alguém que é real. Então, o resultado é um número real. Quando ele dividir por 1023, tudo bem, já vai entender que isso aí já é uma operação em número real. Se eu tivesse botado 5, ao invés de 5.0, vezes valor livre dividido por 1024, provavelmente eu ia ler 1 aqui. Eu ia ler só a parte inteira desse camarada. Tá certo? Ele não teria feito a conversão para ponto flutuante. Né? Tudo bem até aí para vocês? Beleza. Então, veja, eu tenho um potenciômetro, mas isso podia ser diferente. Ó. Vocês sabem o que é deixa eu ver aqui. Um LDR, por exemplo. Vocês sabem o que é um LDR? Vocês sabem? Não, tem bronca não. Você podia ter feito assim, ó. 5 volts, um determinado resistor, e aqui você ter botado um cara que a gente chama de LDR. É um cara cuja resistência depende da luz. Depende da luz. E ter puxado para cá. Ora, significa que se a luz é intensa, essa resistência ela é baixinha. Mas ela tem uma certa resistência, que eu vou chamar de R mínimo. Então, essa tensão aqui seria R mínimo dividido por R mínimo mais R vezes 5 volts. Seria uma tensão baixinha. Por outro lado, se escurece, ele vira R máximo. E aí a saída, que antes era mínima, vai bater num valor lá em cima. Aí vai ficar assim, R máximo dividido por R máximo mais R vezes 5. Obviamente, V0 máximo é maior do que V0 mínimo. Entre os dois valores, você pode estabelecer um VT, como sendo tensão de limiar. E aí você pode dizer, olha, a tensão começa em baixa, mas quando ela começar a crescer, quando ela chegar aqui nesse limiar, por favor, liga a luz do quarto, que significa que já está ficando escuro. Ou é dia, mas o tempo ficou chuvoso, aí ele liga lá a luz do quarto. Ou então, você poderia, ao invés de ser isso aqui, você poderia botar um sistema, um sensor de nível. E aí você poderia dizer, olha, quando chegar no valor mínimo, ligue a bomba para poder mandar água lá da cisterna, que está lá embaixo, para a caixa d'água que está lá em cima. Ninguém vai botar uma cisterna em cima de uma casa. A casa vai para quê? Não precisa suportar uma carga sei lá, de tonelada
em cima de uma laje, né? Ok. Então, são aplicações. Significa que você poderia, por exemplo, na sua casa, na casa do seu pai, ou você poderia fazer um produto de prateleira. Compre aqui o meu saquinho e tal. Pô, o que é que tem aqui dentro? Ah, aqui dentro tem uma placa com um Arduino já embutido aí dentro, tal, para você automatizar a sua cisterna ou para controlar a luminosidade. E eu ainda faço o seguinte: na minha placa é melhor do que as outras. Eu boto um botão que é para controlar esse VT. Você define aquilo que você prefere em termos de luz, qual é a luminosidade que para você já é uma luminosidade baixa, etc. Ah, beleza, vou comprar. E aí você começa a ganhar dinheiro vendendo uma solução extremamente simples, cujo código, se você for olhar, desculpa a expressão, um código ridículo. Na verdade, é um código bobo. É um código de uma linha aqui, uma aqui, duas, três, quatro. É um código de 4 linhas. Né? Então é tranquilo. E veja o legal. Por que, é que ele não usou uma variável X? É verdade, professor. Por que, é que ele não botou? Porque ele não é doido. Para que, é que ele vai pegar a memória do seu processador, alocar espaço para uma variável, onde ele pode mandar para o teu monitor serial, se é assim que você quer que trabalhe, né? Agora, não, se você precisa que isso seja uma variável, porque você vai processar, porque você vai jogar num display LCD, porque é, sei lá, blá, 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 aí a conversa é outra. Né? Mas sempre que possível, o programa bom, o programa elegante, não tem necessariamente 200 mil linhas, não. Porque pode ser um programa para lá de ruim. Né? O programa bom é aquele que, digamos assim, ele é enxuto em termos de variáveis. E aí, nesse sentido, vocês devem ter aprendido que existem as chamadas variáveis globais e as locais. Né? Então, não bote muita variável global, não, né? Porque variáveis globais elas são conhecidas em todas as partes do programa. Então, se houver um bug, esse cara, uma variável X que você definiu aqui, e ela estiver sendo usada de forma indevida no outro canto, dançou, negão. Né? Então, você tem que saber muito bem o que é que todo mundo deve saber e o que é que ela só deve ser conhecida localmente. Eu estou cansado de abrir programa de Arduino, olhar as coisas e tal. A gente agora mesmo vai dar um treinamento para uma prefeitura. Eu fui ontem, por isso que eu estou tão quebrado. A gente foi lá numa prefeitura fechar um treinamento inicialmente para um grupo de pessoas, 30 pessoas, né, que envolve programação de dispositivos como Arduino. Vai ter Arduino, sim. Né? Então, lá nesse treinamento, né, a gente vai, obviamente, ter que preparar essas pessoas, né, para a parte de programação. Né? Então, tem que preparar ela, tem que dizer, olha, tem que ter estilo na hora de escrever o seu programa para não ficar ruim. Né? Vamos adiante. Tem muita coisa para ser visto. Então, veja, ele está mostrando aqui um exemplo, né, onde a piscada do LED está sendo controlada por esse potenciômetro aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ele tem um potenciômetro onde ele está controlando a piscada desse LED. Né? Veja, essa linha aqui é terra, esse resistor está indo para o terra. E esse outro lado aqui está indo para a porta 012, eu acho. Para a porta 2. Perfeito. E ele vai, aparentemente, ó, não tem ligação nenhuma. Não tem ligação nenhuma. Esse camarada que você está vendo aqui é a porta analógica A0, que está aqui embaixo.
Um lado aqui eu acho que esse aí é o VCC, e o outro lado aqui é o terra. Tá certo? Exatamente, o de cima é o terra. Ou seja, esse potenciômetro aqui não tem ligação física nenhuma com esse sistema que ele está controlando. Olha que negócio legal. Massa. Então vamos lá. Novamente, ele vai usar um potenciômetro, ele vai pegar uma variável inteira, só precisa ser inteira, não precisa ser inteira que às vezes a gente tem inteira dupla, né? Não precisa. Uma variável inteira simples para armazenar isso aí. E aí ele está dizendo, olha, mas não tem um LED? Então eu tenho o LED, vai ficar numa porta de saída, pô. Ah, claro, deixa eu ver se eu entendi. Ah, é isso aqui, ó. Eu tenho o meu LED vai estar ligado, o anodo dele aqui nessa porta, o catodo está ligado no resistor que está no terra. Eu fiz exatamente o que está aqui nesse camarada. E nesse caso específico, essa é a porta 2. Ele podia, a gente já aprendeu, né? Usando um define, poderia ter dito LED, LR, LED vermelho, LV, LVM, ao invés de usar o número 2. Aí dava um define LVM como sendo 2, ou simplesmente LVM assumia como se fosse uma variável inteira, que ia guardar o número da porta. Nada mais no setup. Isso aqui é só comentário. Isso aqui você pode apagar, isso aí não existe nada. Ó, pode apagar. Aqui. Olha como é simples também aqui. Leio o valor lá no meu potenciômetro, tá certo? Opa, vou ligar o meu LED. Então, eu jogo um valor alto aqui nessa porta. Tá certo? E brinco com o delay. Ah, rapaz, que legal. É o delay quem vai determinar, digamos assim, o intervalo de piscagem entre a coisa e outra. Então, ele botou 1000, aqui no caso é 1000 milissegundos, seria um segundo. Ele botou 1000, a gente já sabe porque ele escreveu ponto zero, vezes o valor lido, dividido por 1023. Massa. Eu sei que esse valor lido está entre 0 e 1023. Se ele ler 0, acabou-se. O LED vai ficar direto. Não tem delay nenhum. O delay é de 0. Na verdade, ele vai endoidar, né? Porque ele vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Então, vai ficar um estado meio indefinido. Tanto pode ficar ligado direto, como pode ficar desligado direto, né? Isso aí a gente chama em eletrônica digital de uma corrida. Talvez vocês tenham ouvido essa expressão. Existe uma corrida, quer dizer, eu não sei qual vai ser o resultado. Pode dar alto ou pode dar baixo, né? Em princípio, aqui, ó, ele leu alto. Aí, se ele chegou aqui, executou, jogou para 0, mas já voltou para o outro, ele pode ter ficado preso. Ou ele pode ficar piscando de uma forma muito louca entre as duas, entre os dois estados. Ligou. Olha que legal. Se ele lê 1023 corta com 1023, um segundo. Rapaz, então quer dizer que o intervalo entre piscagem varia, entre aspas, de 0 a 1 segundo. Então, qual o maior tempo entre as piscadas do LED? Resposta: letra C, 1 segundo. Estou brincando, não tem letra C, não. 1 segundo. Mais nada. Né? Mais nada. Significa que eu posso ter um circuito onde você está piscando o LED, aqui, isso aqui pode ser um sinal PWM ou um sinal qualquer que eu esteja colocando, né? Mas cujo intervalo de piscadas eu quero que seja controlado por esse potenciômetro que está aí. Não, assim está piscando muito rápido. Para mim não está bom, não, está desagradável. Não, tá muito lento. Assim também não está bom, não. Então, o potenciômetro lhe dá esse conforto, né? Veja que aqui ó, não tem nada, aqui é isso. Ó. Isso é terra e isso é VCC.
Pronto. É assim que está. Aqui está na porta A0. Ok? Muito tranquilo fazer conversão, brincar com esse cara do jeito que está aí. Pinóia. Cadê, bicho? Eu tô tentando apagar aqui, mas tem hora que ele desaparece com o valor e eu não vejo. Aqui, achei. Pronto. Perfeito. Então, existe uma função que às vezes algumas pessoas gostam de usar, porque o cara diz: poxa, o meu valor lá do camarada varia de 0 a 1.023. Que ruim. Eu queria de 0 a 100, que seria equivalente a dizer de 0 a 100%. Ou eu queria, por exemplo, de 1 a 5, uma outra escala. Né? Aí, essa função map, ela faz exatamente isso. Você diz, olha, o valor lido, né? Ele tanto é saída como é entrada. Veja, a seta aqui é uma seta de atribuição. Esse igual. Essa função map está dizendo, pegue o valor lido que está nessa faixa e converta para a faixa de 1 a 5. Significa que o 0 é 1 e que o 1023 é 5. É só isso. Não é? Ok? Então, valor lido é a leitura do seu conversor. Não é? Que, no caso, por ser de 10 bits, vai até o 1023. Não vou ler isso aí, não, porque não precisa, não. Isso aí é coisa boba, eu sei que todo mundo sabe. Então, por exemplo, você pode ter aqui uma plaquinha com vários LEDs, né, onde você vai controlar, né, de acordo com o que está entrando na porta analógica, o acendimento desses LEDs. Rapaz, isso que está entrando na porta analógica podia ser um som super legal. Então, eu podia ter mais LEDs aí e fazer uma. Na verdade, eu podia fazer uma barrinha de LED, eu podia fazer LEDs. Existem LEDs que são retangulares. E aí eu podia fazer assim, tum, tum, turu, tum, dum, 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 pá, né? Ou seja, à medida que a música toca, eu teria uma animação visual. Pode, pode também. Né? Você pode fazer isso. E eu preciso de muita coisa? Não. Ele aqui ele passou VCC e terra. Aqui é o sinal analógico. E aqui são as portas que você está querendo usar para poder botar os seus LEDs. Obviamente, resistores todos iguais. Eu não consigo ver cores, não, mas isso não, eu não acredito que seja um K, não. Deve ser 220, 240 ohms. Deve ser vermelho, vermelho, vermelho e ouro. Em resistor de 4 cores seria essa. Né? Aqui acho que não dá para a gente ver, não. Dá não. Tá bom? Resistor limitador de corrente. É nessa faixa mesmo. 200 e poucos ohms. 220, 240, 330. Olha como o código é bobo. Né? Ele aqui também ele está dizendo que vai usar a porta A0. Então ele disse, olha, o valor lido que está lá vai estar em 0, tá certo? E aqui ele disse, olha, a porta 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, 1, 2, 3, 4, essas 5 portas são portas onde eu vou conectar os meus LEDs. Um LED aqui, outro, 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 outro. Né? Podia estar assim. Aí você diz, professor, dá para fazer diferente, não? Opa, boa. Como é que seria diferente, então? Vamos ver como é que eu faço usando um resistor só. Daria para usar um resistor só, ao invés de 5 resistores aqui. Aqui é o Arduino. Hein, gente? Vocês acham que daria para usar um resistor só? Ou tem que usar 5 mesmo, porque são 5 portas? Aqui seria a porta, sei lá, 2, 3, 4, 5.
e 6. Na verdade, ele botou 8, 9, 10, 11, 12. Eu quero saber se eu posso usar um resistor só. Porque olha para aqui, ó. Aqui tem 5 resistores. A minha pergunta é: daria para botar um só? O que é que você acha, Daniele? Daria, né? Então, veja. Você botaria aqui, ó, um LED, dois, três, quatro, cinco. Tá aqui meu LED. Tá aqui o outro 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 LED. Se você diz que é um LED só por vez, né? Se você disser um LED só por vez, estaria beleza. Mas se você disser não, pode ser que eu ligue esse aqui e esse aqui ao mesmo tempo. Mas pelo circuito que está aqui, pode ser que você só ligue um por vez. Se é crescente, ele vai e ele volta, depende da lógica. E se eu quiser representar como um número binário de 5 dígitos? Vamos ver aqui. 2, 4, 5, está aqui. Aí eu teria que ter um resistor realmente, né? Porque você diria zero, tudo bem. Zero é assim. Mas um é aqui, um só. Dois é aqui. E três. Opa, o número 3, eu precisaria de dois desses LEDs ligados. Então, quer dizer que é a sua aplicação. 4 já daria aqui. 5 precisaria dois. 6 e 7. Os três ligados. Depende do que esses caras estão representando. Se você diz que só vai estar aceso um único LED, economize resistor. Aí você pode dizer, poxa, professor Pirangueiro, mas isso é tão barato. É verdade. Se você faz uma placa só, aí não faz sentido. Mas e se você fizer 1 milhão dessas placas, ou 100 mil placas, né? Aí a brincadeira muda. 100 mil placas vezes 3 centavos, opa, 100 mil placas vezes 3 dividido por 100 dá 1.000. Tá certo? Matei aqui, ó. 1.000 vezes 3, opa, mas tem um 3, né? 3.000. 3.000 reais. Se você faz 100 mil placas mês, você pode dizer que está economizando 3.000 reais por mês. E se fosse 1 milhão, seria 30 mil reais. Um carro em boas condições. Eu acho que um carro de 30 mil é um carro praticamente zero. Eu não sei não, que eu não saco de carro, não. Estou acostumado a andar no meu carro velho mesmo. Então, para mim, eu só conheço minha Fubiquinha mesmo. Ok. Olha o loop dele aqui, como ele é. Tá vendo? Eu tô lendo. Ah, ele botou na porta 5. Olha que legal. Aquele valor lido zero é só o valor lido mesmo. Né? Ele diz: eu vou usar a porta 5. Tá certo? E vou mapear ela de 0 a 1023, que safado, ao intervalo de 1 a 5. Então ele vai deixar por conta. Olha que legal, que uso bacana. Ele vai dizer assim: rapaz, eu não quero fazer conta, não. Né? Por exemplo, aqui de 0 a X, a Y, a Z, a R e a S. Olha, um intervalo, 2, 3, 4, 5. Que número é X? Não sei, nem quero saber. Deixa que a própria função map faça isso para você. Não interessa, eu quero um número de 1 a 5. Então, se você botou 0, é 1. Se você botou 1, ainda é 1. Se você botou, deixa eu ver quanto seria aproximadamente. 1024 condições dividido por 5, daria 2, já não dá para dividir. 24, dá 4, né? 4 vezes 5, 20, 24, 8, pronto, 204,8, né? Então, aqui você teria 204, aqui 408, não sei quanto, e por aí vai. Né? Se você botar aqui, digamos, 204, 408, 612, 816, tá certo? Mais
204, 1024. Exatamente. Eu não preciso saber desse número, não. Esse número aqui já é o último. O que é importante é ter o ponto de onde vale. Então, até 204, beleza, ele está no intervalo 1. Aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. Foi maior de 816, eu já sei que está no intervalo 5, e eu ligo só o camarada. Aí ele fez assim, se valor lido, que já está aqui mapeado, for 1, quem vai ligar é somente esse cara. Tá certo? Se for 2, né? Aí quem vai ligar é o próximo, né? Se for 3, se for 4, etc. Se for 5, por aí vai. E ele ainda está dando um delayzinho aqui, né? Veja que aqui é só quem é. Ah, é só quem dá raio, desculpa. Desculpa, né? É esse aqui. É só o cara que tiver com nível lógico alto. É quem está com nível baixo, não. Então, só quem está com nível alto é o primeiro. Aqui embaixo é só quem está é o próximo. E assim por diante. O segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Pronto. Nesse caso aí, só está ligando um por vez. Então, só precisar de um resistor. Um resistor resolveria o seu problema. Ok? Muito bem. Então, veja, outra coisa, outro exemplo, ativar um LED quando está no escuro. Né? Então, aqui ele tem exatamente, olha, um sensor de luz, um LDR, que vocês disseram que já ouviram falar, tal. Estava lá na nossa aula. Né? É interessante quando a gente faz essas aulas em laboratório, porque aí eu pego o LDR, mostro para vocês, a gente entra na internet, vê que esse R é, na verdade, um R de lambda, onde lambda é o comprimento de onda da luz que está incidindo sobre o cara, etc, etc. Então, está aí um código bem simples, né? Vocês depois podem dar uma lida, né? Para ver como é. Não vamos perder muito tempo com isso, não, que isso aí eu sei que é simples. Vamos passar para o próximo, para continuar nossa jornada. Né? Aqui agora. Esse é um dos itens mais importantes que a gente tem. É a parte de. Oxente, deixa eu botar aqui para lápis, caneta, aliás. É essa parte de comunicação de dados. É muito importante. Por exemplo, vocês sabem o que é uma memória EDOSPROM, não sabem? Que alguns livros chamam de EEPROM. Provavelmente é uma memória, Daniele, que você grava nela e você apaga, digamos assim, entre aspas, instantaneamente. Antigamente, as memórias EPROM, né? Elas eram assim, aqui está cheio de pino e tal. Havia aqui no meio uma janela de cristal de quartzo. Você colocava esse camarada dentro de uma gaveta, que ia para um apagador de EPROM, né? Ia para um apagador. Lá no apagador de EPROM, você tinha aqui, ó, uma lâmpada que jogava luz UV. Rapidinho, rapidinho. 40 minutos você esperava para poder apagar a EPROM e voltar a usar. Às vezes, microcontroladores. 8051 é um microcontrolador. Ele tinha também a janela. Você fez o programa, errou, errei. O programa aqui tem um. Eu errei uma besteira, eu estou estudando aqui, eu errei. Importância não, rapaz. Vai ali, bota no apagador e volta daqui a 1 hora que já vai estar limpo. Puta merda. Quer dizer, quando você usa uma EEPROM, você dá um comando. Pronto, apagou, já está apagado. Deu um comando de apagamento. Esse tipo de dispositivo se comunica, na sua maior parte das vezes,
através de I2C ou de SPI. São os mais comuns. A gente vai ver isso aqui, vai dar uma. Quer dizer, na verdade, a gente vai rever. Né? Em princípio, era para vocês terem visto lá na aula assíncrona. Que mais? Só isso de exemplo? Não, sensores industriais em geral, sensor de temperatura, sensor de umidade, etc. Existe um monte de sensores que se comunicam com o processador através de I2C ou através de SPI. Existe uma outra comunicação, tipo padrão RS-232, que é chamada comunicação serial assíncrona, porque não tem a presença de um sinal de relógio. Tá, 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 marcando o momento em que lê, gravou, não sei o que lá. Não existe controle dessa temporização. Essa aqui a gente normalmente chama de TX-RX. Né? Transmitir e receber. Eu transmito e eu recebo. Obviamente, associada a cada um deles, eu tenho uma memória chamada buffer. Significa dizer o seguinte: quando eu quero transmitir, eu jogo no buffer e vou embora. Um determinado momento, quando o canal de comunicação não está sendo usado, ele diz: opa, posso jogar agora. Ele transmite aquele dado no seu canal. Mesma coisa RX, é um buffer de recepção. Quando chega um dado lá do mundo externo, ele entra aqui dentro do meu buffer. Aí depois eu venho aqui, tem alguma coisa aí? Tem, bicho, já tem uns 10 bytes aqui. Eita, normalmente esse buffer aqui, ele é de 64 bytes. É mais do que suficiente para se fazer o que se precisa. Então, o buffer, tanto de transmissão quanto de recepção, normalmente são memórias pequenininhas, tá certo? Então, todos esses dispositivos que eu falei para vocês são dispositivos que se comunicam ou através de SPI, I2C, ou via TX-RX, ou algum outro protocolo, como, por exemplo, CAN e outros que existem por aí, mas que a gente, por exemplo, aqui não vai tratar deles. Deixa eu seguir adiante. Então, vamos lá. A porta serial assíncrona, também conhecida pelo nome de UART, Universal Asynchronous, Receiver and Transmitter. Então, eu recebo e eu transmito através de uma porta universal que não tem sinal de relógio. Daí o nome assíncrona. Então, nessa porta UART, eu consigo fazer comunicação bidirecional, tanto no modo Half Duplex quanto no modo Full Duplex, indo e vindo ao mesmo tempo, porque são linhas de comunicação separadas. Não emprego sinal de clock, óbvio, senão seria síncrona. Pode ser assíncrona, não, por ser assíncrona, pode usar taxas de bode distintas no RX e no TX. Então, eu posso transmitir numa taxa e receber noutra. E é bode, professor? É, a pronúncia correta no francês seria bode, mas tem gente que diz bode, tem gente que diz, sei lá o que, balde, né? Eu aprendi bode e aí fiquei. Confiei no meu professor que tinha feito doutorado na França, portanto, eu jamais ia achar que ele estava lendo errado. Na verdade, o nome, esse nome aí, é o nome do próprio camarada que fez um estudo muito profundo na área de comunicações. Eu agora não estou conseguindo lembrar do nome dele, eu sabia do nome completo. E parece, a gente diz que é francês, tudinho, o nome é francês, mas parece-me que ele era americano, eu não tenho certeza. Eu confio plenamente se vocês disserem que não é, porque eu sei que vocês, sendo da área de telecomunicações, têm informações muito mais frescas do que eu e muito mais seguras. Não é? Bom, o transmissor
ele vai adicionar o que a gente chama de start bit, bit de partida, né? E também stop bit, que são os bits de finalização. Poxa, como é isso? É assim, ó. Se eu transmito dados de 7 bits, eu tenho um camarada inicial de start e tenho um camarada de stop ou de finalização. Então, na verdade, eu tenho um oitavo e um nono bit. Eu tenho algo um pouco maior. Né? Então, quando você vai configurar um dispositivo de comunicação, o ART, você diz quantos bits é o dado, quantos bits você tem para a partida, um stop bit, sei lá, 2 bits de partida ou nenhum. Você tem lá as configurações. E esses números eu acho que vocês devem conhecer bem, porque quando a gente trabalha no próprio PC e que a gente conecta algum dispositivo serial, muito frequentemente a gente tem que configurar a porta serial. Né? Aí bota lá o stop bit, start, 9.600 baud, aqui, ó, 19.200, 38.400, 76.800, 115.200, etc. Né? Tem lá as taxas de comunicação. Obviamente, se é TX e RX, são 2 fios. Né? As taxas são altas? São não, bicho. São taxas pequenininhas. Você viu que a porta serial, lá no programa anterior, a gente estava botando ela para 9.600. E o alcance é longo? É não. É curto mesmo. Eu creio que mal chega a 100 metros. Não sei se é 10 metros. Eu não tenho esse número de cor, mas é curto alcance. Não daria, se você quiser botar 300 metros, 500 metros, esqueça. Não dá para fazer isso com um sistema TX-RX desse, nem que a vaca tussa, em inglês. Tem mais isso ainda. Né? Então, veja, quando você tem 2 sistemas, como você está vendo aí, esse cara, o TX desse, precisa ser ligado no receptor óbvio. Né? E o contrário, o TX do segundo, ele tem uma ligação cruzada aqui. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava na área de informática, tinha um cabo que a gente fazia que chamava cabo cross. Eu acho que vocês devem conhecer melhor do que eu. E o cabo cross é exatamente esse cabo que faz essa sinalização cruzada, né? Para ir. Por favor, se eu estiver errando, me ajudem. Corrigir o professor não ofende, não. Mas eu acho que é exatamente isso. Ok? Bom, tá aí o nosso Arduino. Olha que legal, tá aqui, ó. E eu nunca tinha percebido. Zero, a porta digital 0 é o meu RX. E a porta digital 1 é o meu TX. Então, ele tem aí 2 linhas para comunicação serial, como o pessoal diz hoje em dia, de boa. Né? Significa que ele não usa os outros sistemas? Usam. Mas aí você tem que olhar bem direitinho qual é a porta que ele vai usar, que ele reserva para I2C, para SPI. Algumas aulas atrás, quando a gente começou essa revisão, a gente deu uma olhada num mapa desse processador aqui, né, que é o ATmega 328P. A gente viu esse camarada. Lá aparece lá o que é que está reservado para I2C, o que é que está reservado para SPI. Mas vamos adiante. Né? O Arduino a gente já sabe. Ele usa níveis de 5 volt, que a gente chama TTL, que vem do inglês Transistor Transistor Logic. Que existiram outras tecnologias,
antes da TTL, por exemplo, a RTL, a DTL, que era diodo transistor, RTL, resistor, transistor. Existiam várias famílias lógicas, né? Mas a família, digamos assim, que fez sucesso, né, foi exatamente a família TTL. Então, TTL é 5 volts. Falou em TTL, você já sabe que é comunicação a 5 volts. Então, se a gente está se comunicando com um outro dispositivo, olha só, que não empregue o mesmo nível de tensão, a gente precisa de um conversor de nível. Onde foi que a gente viu isso? Na última aula teórica, quando a gente viu GPRS, a gente viu lá que tem um módulo chamado SIM 800L, né? Esse módulo SIM 800L, ele usa uma tensão que não é compatível diretamente com a tensão do próprio Arduino. Por isso que tem essa bateria azul que eu mostrei para vocês no começo desse nosso bate-papo, né? A bateria azul é o cara exclusivo, é uma bateria de 3,7 volts para poder alimentar o meu SIM 800. Então, é preciso muitas vezes um conversor de nível. A gente chama em inglês de level translator. Aí você diz, por que você está dizendo isso aí? Você gosta de inglês? Eu tenho horror. Mas é que se você procurar por um conversor de nível e não achar, escreve lá no Google essa porcaria desse nome aí, Level Translator, que no instante vai aparecer. Então ele vai falar de TTL para USB, para RS485, que é um padrão bastante interessante. Eu trabalhei com redes RS485, de TTL para RS232, né? Existe também uma diferença. E o upload do Arduino? Não, isso aí é feito pela porta serial, a gente sabe muito bem disso. O que é o upload? É o envio do código, né? Então, os dispositivos seriais conectados ao Arduino precisam ser removidos durante o upload. Por quê? Porque nesse momento ele faz comunicação com a porta serial. Então, se algum dispositivo seu está ligado, né, nessa porta serial, dançou durante a gravação, esse dispositivo ele pode ser afetado. Você pode, de repente, configurar ele sem saber que está configurando com um determinado valor, né? E depois ele passa a ter um comportamento meio caótico. Não, tire. Eu gosto sempre de fazer assim. Toda vez que eu vou programar um Arduino, eu programo ele eu ligo o Arduino aqui na minha porta, transfiro o código. Terminei, tira essa conversa daí e bola para frente. Né? Então, algumas funções que são relacionadas à porta serial. A gente já viu o serial begin para inicializar, o serial begin especificando uma determinada velocidade. A gente não viu. A gente botou serial begin 9600 lá no setup, né? Serial begin, velocidade e configuração. Que configuração? 8N1, 8 bits de dados, nenhum bit de paridade, um bit de parada. O start, a gente não fala não, porque normalmente ele já bota. Não confunda start com paridade. Paridade é uma outra conversa. É um bit adicional que você coloca, né, para, digamos assim, fazer controle de erro na palavra. Diz, oh, houve um erro aí, retransmite. Isso tem a ver com códigos corretores de erro. Serial available é outra função para saber se a porta está disponível. Serial read, para ler o buffer de entrada, aquele buffer RX, e dizer, ei, tem alguma coisa aí? Tem. Aí você vai lendo e você vai lendo a partir do mais recente. Você vai retirando da pilha. Né? Se ele retornar -1, é porque está indisponível. Tá certo?
E aqui você tem um exemplo, né? Você tem aqui serial print 123, ele vai enviar esse número aqui pela porta serial. Se for um número de ponto flutuante, olha que legal. Ele amputa, ele corta, só manda 2 dígitos na mantiça, né? Na parte de ponto flutuante. Se você mandar N, ele manda aqui só o N como se fosse caractere, tá vendo? E não com essas aspas simples. Se você escrever olá, pessoal, entre aspas duplas, ele manda de fato olá, pessoal, né? Entre aspas duplas. São possibilidades. E as observações estão aqui. Caracteres como aqui, né, são enviados usando aspas simples, quer dizer, o comando que eu boto, quando eu dou meu serial print ou print line, se for um caractere, é aspas simples. Strings, que é isso aqui, é uma sequência de caracteres, eu uso aspas duplas, tá certo? E essa função sempre me retorna quantos bytes ele enviou. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, professor, só estou vendo 10. E o espaço em branco não conta, não, é? Tem que contar. Ok? E etc. Então, você vai vendo aí as várias possibilidades que você tem isso daí, né? Ok? Não vou perder tempo com isso, não, que isso aí não é importante para a gente agora nessa revisão, não. Você pode ter um retorno de linha ou um new line, que você pode acrescentar. Então, você podia ter escrito ali, olá, pessoal, barra new line, né? Ok? Ou seja, se você escrever alguma coisa, ele não vai escrever na mesma linha. Você não deu um new line, né? E aqui estão funções relacionadas à comunicação. Write. Pronto. Serial write é para escrever. A gente viu serial print e serial read, né? Aqui está mostrando a função serial write, que assume essas 3 possibilidades. Um valor, uma string, ou um ponteiro para um buffer, né? E o comprimento, né? Então, você podia ter botado ali um ponteirozinho para um buffer, dizendo, olha o que está lá nessa posição aí. Né? Ele vai lá pegar aquilo ali. São quantos? São 32. Pronto, vou transmitir 32 bytes. Ok? O terminal serial, acho que não sei se vale a pena a gente conversar, não, porque todo mundo conhece, já usou tanto. Pronto, agora que a coisa fica super legal. Né? Esses 2 últimos protocolos, o ISP e o I2C, né, são protocolos extremamente importantes. Né? No caso do ISP, ele é 4 fios. Eu gosto muito do I2C porque são só 2. Mas no dados e clock, no I2C. No ISP são 4. É uma comunicação, ó, multi-mestre e escravo. Você pode ter vários mestres e vários escravos. Em geral, as pessoas pensam em um mestre e um escravo. Então, por exemplo, está aqui, ó, digamos que esse cara seja o mestre. Ele transmite para cá que apertou o botão. Esse cara recebe essa informação, faz, apertou o botão, então liga o LED. Mas se ele é mestre, ele transmite, né? E se não tem, pode não ter retorno do seu escravo. O escravo só retorna quando o mestre pede. O mestre diz assim: qual é a temperatura no teu sensor? Aí ele tem que mandar de volta essa temperatura, né? Então, os sinais SPI são esses 4 que vocês estão vendo aí. Um sinal de relógio, um sinal MOSE e um MISO. O MOSE é o mestre bota na saída, que, portanto, é a entrada do seu escravo. O MISO é o contrário. Entra no mestre, saiu do escravo. E o outro, selecionar o escravo. Por que selecionar o escravo? É multi-mestre-escravo. Você pode ter 10 escravos, um mestre. Aqui você tem um mestre e 3 escravos. Você pode mandar para qualquer um. Então, vai mandar para qual? Para o 00, para o 01 ou para o 10? Para quem você está mandando?
Então, aqui ó, ele está dizendo qual dos escravos ele está endereçando. Tá certo? Essa é EPROM, que eu chamo muito de E2PROM, vocês estão vendo aí. 93C46, eu tenho dela aqui em casa. Ela usa exatamente uma estrutura do tipo SPI. Né? Ela tem, só que aqui a denominação dela ó, é diferente. Ao invés de MISO, MOSE, ela chama DI entrando no mestre. Então, saindo do escravo. Seria o MOSE. Aqui, Master. Não, seria Master Input, isso. É MISO, desculpe. E essa aqui seria MOSE. Quer dizer, DI, entrando dados, tá certo? É o MISO. DO, é saindo dados, é o MOSE. Tá? Aqui está o teu sinal de relógio e teu sinal de seleção. Né? Você pode botar aí. Veja que aqui só tem um, ó, ou 0 ou 1. Um. Então, esse camarada só liga 2. E acabou-se a limitação dele. Não dá para ligar, não, eu quero ligar 3, 4. Não. Se você tivesse 3 sinais aqui de seleção, você variaria de 000 até 111, que, portanto, dá 8. Então, a quantidade de escravos tem a ver com o número de bits que você usa para a seleção. Muitas E2PROMs chamam de A0, A1 e A2, se forem 3. Significa, portanto, que dá 8 possibilidades. Cada escravo, quando ele é configurado, ele por exemplo, nesse caso aqui, se esse cara é 0, endereço 0. Jogo direto no terra. Não, não é 0, não. É nível lógico alto. Direto para o VCC. Eu só posso ter 0 ou 1 nesse camarada aí. Só tenho 2 possibilidades de memória. Tá? E o protocolo 2C? É praticamente a mesma coisa. A grande diferença do protocolo I2C é também multimestre, escravo, tal que você está vendo aí. Né? Os sinais aqui muda só o nome. SDA, que é data, e SCL, que é clock. Aqui são resistores de pull-up, normalmente 4K7. Né? Então, os sinais são só esses dois. Somente. Só tem 2 sinais. Né? Agora, existe todo um ritual de transmissão de dados no barramento. Tem. Para isso, existe uma função no Arduino chamada Wire, que simplifica muito. Simplifica muito. Quando você usa uma função Wire, né, você tem aí, como você pode ver nesse exemplo que eu peguei lá no Zambete, né, tá usando aqui, ó, Wire. Eu estou no módulo de mestre, o módulo com mestre lê, tá certo? Então, no setup dele, ele inicializa o barramento em 2C, quer dizer, a comunicação em 2C. Esse wire.begin diz, está valendo o I2C. E aqui, ó, isso aqui é a serial, é aquele monitor da serial, a 9600. Veja que aí eu tenho 2 comunicações, uma via barramento em 2C e tem o meu monitor serial, que é TX-RX. O loop dele aqui ó, é bem simples. Né? Tudo que tiver wire aqui diz respeito ao meu I2C. Então, quando ele bota wire.request from, ele está dizendo simplesmente, eu estou requisitando quantos bytes? 6. De quem? Do dispositivo 8. Tá? Então, ele diz primeiro de quem? Eu estou requisitando de fulano, que é o número 8, 6 bytes. E aí bota um laço com esse while, esperando a resposta. Por isso que ele dá um wire.available, que é disponibilidade. Né? Quando ele der aqui, está disponível, se esse cara estiver disponível, ele entra. Lê o buffer, joga no caractere C, joga lá na serial, para você ver o que chegou, repete. Está disponível? Tá. Lê o próximo caractere,
joga no monitor de serial, etc. E fica repetindo. Né? E fica repetindo. Da mesma forma, eu queria que vocês dessem uma lida nesse slide, nessa comunicação, para a gente poder. Só para vocês saberem, né? Aí é o pinout de uma memória específica e o programa. Né? Ok. Eu não sei se a aula foi legal, eu espero que tenha sido, né? Que tenha esclarecido muita coisa. Em princípio, ainda tinha mais outra aula, outro negócio para a gente ver. Mas eu lhe confesso que eu estou com dor para caramba aqui na minha coluna. Né? E também a nossa hora está chegada e eu creio que vocês. Vocês têm aula agora, em seguida? Tem, né? Então tá bom. Eu ia só repetir essa aula de teclado, display de 7 segmentos e display fica para segunda que vem. Então, segunda que vem, segunda não, desculpe, quinta que vem. Quinta que vem a gente finaliza a revisão, a gente vê esse assunto aqui e o que ficou faltando ver ainda. Tem GPRS, tem um bocado de coisa. É bom porque vai me dar tempo de eu soldar esses pinos, soldar a antena, arrumar um chipzinho de celular para fazer aqui uma brincadeirinha. Tomara que fique legal. Boa tarde para vocês. Bons estudos.